Algo gigantesco acabou de acontecer na Hungria. Golpe em Budapeste pegou Putin de surpresa e paralisou a máquina de guerra russa. Em apenas 24 horas, toda a situação na Europa se transformou. As barreiras foram removidas. Putin perdeu o aliado mais poderoso que tinha no continente. E agora a guerra de Putin acabou. A Ucrânia vai se fortalecer de maneiras que nunca aconteceu antes. E tudo isso por um motivo simples. Viktor Orbán se foi. A Hungria tem um novo primeiro-ministro. Péter Magyar e seu partido TISA deram um golpe histórico contra Putin ao conquistar 53% dos votos, encerrando 16 anos de governo do ex-primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. Essa vitória fez com que o TISA passasse a ter uma supermaioria na Assembleia Nacional da Hungria, já que conquistou 141 dos 199 assentos disponíveis. Em resumo, o partido enfraquecido de Orbán não pode impedir Magyar e o TISA de liderarem a Hungria como querem. Magyar não está perdendo tempo em desmontar os sistemas opressivos e autoritários que Orbán criou. Após vencer, Magyar obteve do presidente húngaro Tamás Szoliok a promessa de antecipar a formação do novo parlamento para 4 de maio. Orbán tem menos de 2 semanas restantes no poder e já virou um pato manco à espera do golpe de misericórdia. As TVs e rádios públicas que antes ignoravam Magyar a pedido de Orbán, agora divulgam as declarações do novo primeiro-ministro sobre nomear editores imparciais nos noticiários criados por Orbán para se endeusar. Outros planos estão sendo colocados em prática para garantir que ninguém como Orbán possa governar novamente. Magyar afirma que buscará limitar a 2 mandatos os futuros líderes da Hungria, impedindo Orbán de se candidatar de novo. Magyar também criticou o Fidesz, que por anos controlou rigidamente a Hungria. Minha mensagem aos líderes do Fidesz e capangas: não adianta fingir inocência ou agir como se nada tivesse acontecido, declarou Magyar. Sabemos o que fizeram com nossa pátria e o povo húngaro, e não duvidem que colherão o que plantaram. Estamos testemunhando o desmonte de um legado autoritário. Szoliok, a quem Magyar disse na cara que é moralmente incapaz de agir pelo bem da Hungria, será destituído em breve. A Hungria também vai recuperar as ações estatais das maiores corporações de petróleo e farmacêutica do país, tirando-as da chamada Fundação Acadêmica, que na verdade foi criada para propagar a propaganda pró-Orbán. Magyar até se posicionou como um líder que está ao lado do povo húngaro e não acima dele. O UE Observer informou que Magyar se recusou a ocupar o gabinete de Orbán no castelo de Buda, onde Orbán o instalou em 2018. Em vez disso, o novo líder da Hungria vai instalar seu escritório próximo aos prédios do parlamento do país. Quanto a Orbán, tentou ser diplomático após a derrota, mas está com o rabo entre as pernas, pois agora se recusa a participar do que seria sua última reunião do Conselho Europeu, em 24 de abril. Uma onda democrática varre a Hungria. E no fundo de um de seus palácios na Rússia, Vladimir Putin está furioso. Para o presidente da Rússia, a derrota de Orbán não é só um incômodo na Europeia, mas se soma aos problemas que a Europa criou para Putin durante sua invasão à Ucrânia. Isso é uma catástrofe em vários níveis e pode levar à derrota da Rússia na guerra contra a Ucrânia, pois uma grande barreira foi removida. Na Ucrânia, a saída de Orbán é um problema para Putin que talvez ele não supere. Mas por trás desse problema, que abordaremos em breve, está a questão direta que a decisão coletiva da Hungria causou a Putin. Um aliado vital foi perdido. Talvez o único aliado real e influente que Putin tinha na União Europeia. Desde que Putin lançou sua invasão da Ucrânia, ele pôde contar com a Hungria de Orbán para obstruir toda decisão da União Europeia que pudesse beneficiar a Ucrânia. Para Putin, Orbán simbolizava a influência que a Rússia pode ter além de suas fronteiras. A Hungria nunca seria um grande aliado militar para Putin. É um país pequeno, com uma população menor do que o número de pessoas que vivem em Moscou. As Forças Armadas da Hungria têm apenas 41.600 integrantes, um número tão baixo que chega perigosamente perto dos mais de 35 mil soldados que a Rússia perdeu na Ucrânia só em março. Como força militar, a Hungria não tinha valor real para Putin. A estratégia do líder russo consumiria qualquer soldado húngaro em poucos dias. Mas para Putin, nunca foi sobre força militar. A Hungria era essencial, pois Orbán era a voz mais forte na União Europeia a apoiar consistentemente o líder russo. Putin usou Orbán como fantoche por quase o mesmo tempo do mandato do primeiro-ministro húngaro que está saindo. Orbán era frequentemente usado para atrasar decisões com disputas burocráticas na União Europeia. Quando isso não funcionava, Orbán frequentemente usava seu poder de veto.
Putin usava Orbán para ganhar tempo e negociar com os verdadeiros influenciadores da União Europeia, prejudicando a Ucrânia. Houve um tempo em que Orbán dizia aos russos para saírem da Hungria. Ele foi escolhido pelas autoridades para discursar no reenterro de Imre-Nász, primeiro-ministro do pós-guerra, executado por liderar a Revolução Húngara de 1956 contra a União Soviética. Entre o colapso da União Soviética e a ascensão de Orbán ao poder, as coisas mudaram. Antes inimigo da conquista russa, Orbán tornou-se um aliado. Dizem que o poder corrompe, e a ascensão de Orbán ao topo da hierarquia política húngara foi marcada por suas promessas de restaurar os valores nacionalistas que já tornaram o país grandioso. Pode até ter soado bem na época, mas Orbán estava moldando sua liderança com base no que acreditava que Putin havia conquistado na Rússia. Ao se espelhar em Putin, Orbán acabou se transformando em um peão do líder russo. Isso ficou mais do que claro quando, no início de abril, veio à tona a notícia de que Orbán não apenas ofereceu seu apoio a Putin, mas fez isso da maneira mais bajuladora possível. Segundo relatos, Orbán comparou sua ajuda à de um rato ajudando um leão, fazendo referência a uma fábula húngara. Essa oferta surgiu em 2025, quando Budapeste disputava sediar negociações de paz sobre a guerra na Ucrânia, evidenciando que Orbán virou um líder submisso a Putin. Era exatamente onde Putin queria Orbán. Mas agora que Orbán foi deposto, Putin está descobrindo que o rato era ainda mais importante do que ele próprio fazia parecer. Com Orbán fora, Putin perdeu uma das alavancas que ele conseguia usar contra a União Europeia, e até mesmo contra a própria noção de uma Europa unificada durante anos. Energia é como a Rússia mantém influência na Europa. Apesar das tentativas da União Europeia de reduzir a dependência do petróleo russo, Orbán resistiu. Em setembro de 2025, Orbán pediu ao ministro das Relações Exteriores, Péter Szijjarto, que declarasse que a Hungria não poderia parar de financiar a guerra de Putin comprando petróleo, pois não havia alternativas. Os líderes da União Europeia se tornaram fanáticos, afirmou Szijjarto. Se não soubéssemos de nada, pareceria Putin falando por um capanga de Orbán. Orbán também afirmou rapidamente à União Europeia em 2024 que não abriria mão do gás russo. A Hungria assinou um acordo de 15 anos com a Gazprom apenas 3 anos antes. Tudo isso agradava Putin. Agora, essa alavanca foi danificada, mas não perdida. Não sabemos quanto a Hungria dependerá da energia russa sob Magyar. Parece que o novo primeiro-ministro da Hungria não irá bajular Putin como seu antecessor fazia. Putin perdeu outra alavanca quando Orbán foi afastado do cargo máximo da Hungria. Mas antes de explicarmos o que é isso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Produzimos vídeos explicando como o poder se move e seus impactos. Se está aprendendo com este vídeo, inscreva-se no canal para mais conteúdos. A segunda alavanca é uma que Putin aprecia: o medo. Orbán explorou o medo para chegar ao poder. Um líder que já foi liberal se tornou autoritário, porque aproveitou as condições da Hungria que estavam maduras para a mensagem nacionalista que Orbán espalhou. Ao disputar o segundo mandato como primeiro-ministro em 2010, 8 anos após o fim de seu primeiro mandato, no qual conduziu a Hungria rumo à União Europeia e à OTAN, Orbán apresentou uma mensagem bem diferente ao povo. Orbán bradou: temam o fluxo de imigrantes na Europa. Lutem contra interesses estrangeiros financiados de fora e desconfiem da elite intelectual. Orbán seguiu um plano criado por Putin e outros autoritários, que defendia o isolamento em um mundo em expansão. Não confiem em estrangeiros, temam e reajam contra eles. Orbán era o líder ideal para essa luta e, ao retornar ao poder, ampliou essa mensagem e buscou eliminar estruturas democráticas que poderiam retirá-lo do cargo. Tudo isso parece familiar. O manual de Putin estava sendo seguido à risca. Essa mensagem de medo era ideal para o líder da Rússia impedir que o povo húngaro, sobretudo os que não apoiavam Orbán, interferisse nas ações russas na Europa. A vitória de Magyar mostrou a Putin que sua política do medo não funciona mais, pois as coisas estão mudando. Voltaremos a esse ponto em breve. Primeiro, a resposta da Rússia se resume a tentar fingir que o que aconteceu na Hungria não importa de verdade. Embora o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, tenha afirmado desde então que a Rússia está ansiosa para manter um diálogo pragmático com o novo primeiro-ministro da Hungria, a resposta imediata após a vitória de Magyar foi muito mais reveladora. Peskov afirmou que a Hungria perdeu o status especial com a Rússia e agora está na lista de países hostis junto com grande parte da Europa. Orbán também foi descartado. Nunca fomos amigos de Orbán, disse Peskov em uma declaração absurdamente mentirosa. O que vemos é pânico do Kremlin. A Rússia não gosta mais da Hungria, mas aceita dialogar.
Orbán nunca foi amigo e falaremos qualquer coisa para tentar manter a Hungria ao nosso lado. A resposta mostra que o Kremlin está preocupado com o futuro sob o comando de Magyar. O Kremlin deve se preocupar, pois a queda de Orbán é significativa para a Europa e pode até ajudar a pôr fim à campanha de Putin para derrubar a Ucrânia. Você deve lembrar que dissemos antes que Putin usava Orbán para bloquear decisões da União Europeia favoráveis à Ucrânia. Meses antes de perder as eleições, Orbán fez exatamente isso da forma mais prejudicial. Enquanto a Ucrânia enfrenta desafios financeiros, a União Europeia aprovou um empréstimo de 90 bilhões de euros, ou cerca de 105 bilhões de dólares, por meio de um mecanismo complicado que envolve os ativos russos congelados. Pelo menos a maior parte da União Europeia aprovou esse empréstimo. A principal voz discordante foi Orbán. Ele é o motivo pelo qual nenhum desse dinheiro chegou à Ucrânia, apesar de o empréstimo ter sido aprovado há meses. A primeira parte do dinheiro pode chegar à Ucrânia em maio, já que Orbán não está mais para vetar o empréstimo. Isso é enorme para a Ucrânia, pois significa que ela finalmente pode começar a gastar muito em algumas das armas mais importantes de que precisa para se defender da agressão aérea da Rússia. De acordo com o Telegraph, os mísseis interceptores Patriot e os mísseis Storm Shadow estão entre as principais prioridades da Ucrânia. O primeiro permite à Ucrânia se proteger de mísseis balísticos russos. O segundo lhe dá mais poder de fogo do que consegue usar nas regiões de fronteira, nos territórios ocupados e no Mar Negro. Em 22 de abril, em Bruxelas, enquanto produzimos este vídeo, embaixadores da União Europeia discutem os próximos passos do empréstimo que Orbán tentou bloquear. O ex-primeiro-ministro da Hungria disse que só aprovaria quando a Ucrânia arriscasse o próprio pescoço para restaurar o fluxo de petróleo russo pelo oleoduto Druzhba danificado. Mas Orbán já saiu de cena. Putin não controla mais essa alavanca do petróleo por meio de seu fantoche. Em uma escala mais ampla, o Atlantic Council observa que a derrota de Orbán significa que a Hungria provavelmente não vai mais impedir o aumento da integração entre a Ucrânia e tanto a UE quanto a OTAN. O fluxo de dinheiro de ajuda da União Europeia, em especial, será muito mais tranquilo agora que Orbán não está mais lá para contestar a cada passo. A UE e a OTAN poderão tomar decisões políticas sobre a Ucrânia mais rápido, e os países da UE poderão aprovar sanções sem ter de contornar a bajulação constante de Orbán a Putin. Além disso, a conivência repugnante entre Rússia e Hungria vai acabar. Já citamos a história do leão e do rato. Mas a conivência é ainda maior. Em 8 de abril, a Reuters revelou que Shizato ofereceu ao ministro russo Sergei Lavrov cópias de documentos internos da União Europeia sobre a adesão da Ucrânia. Gravações vazadas mostraram que Shizato também coordenou com a Rússia para tentar aliviar sanções a indivíduos russos. Esse é o tipo de manobra sorrateira que Putin usa há anos para minar os esforços da União Europeia em ajudar a Ucrânia. Quem permitiu esse tipo de ação agora está sendo removido do governo da Hungria. Para a Ucrânia, isso representa mais dinheiro no país, menos atrasos das disputas internas da União Europeia e o fim da preocupação com informações chegando a Putin pelos aliados de Orbán. A Ucrânia sairá mais forte, enquanto a Rússia ficará muito mais fraca. Há ressalvas. A Hungria não será mais trunfo de Putin, mas isso não quer dizer que enviará armas ou dinheiro à Ucrânia. A Hungria é um país pequeno. Embora Magyar tenha declarado publicamente que não podemos dizer a nenhum país para abrir mão de seu território, o que é bom para a Ucrânia, já que ela está sob pressão crescente para ceder território à Rússia como parte de um acordo de paz, não parece provável que ele comece a fornecer ajuda diretamente da Hungria. Ele descartou fazer isso antes de ser primeiro-ministro, e nada indica mudança. Magyar não acredita que a Ucrânia deva ter adesão acelerada à União Europeia, embora não pareça se opor. O que tiramos de tudo isso é que a Hungria não vai se transformar em uma aliada ferrenha da Ucrânia, pelo menos não da noite para o dia. Ela tentará manter alguns laços com a Rússia, mas longe de ser um ativo para Putin. No geral, isso é positivo para a Ucrânia, pois a Hungria deixou de ser obstáculo na política da União Europeia. Mais importante pode ser o impacto simbólico da derrota de Orbán. Putin buscou divulgar uma narrativa na Rússia e na Europa. As elites russas aceitaram a propaganda do Kremlin de que a Europa era desunida. Eles acham que o Ocidente estava cansando de apoiar a Ucrânia, refletido nas frequentes reclamações de Orbán contra as políticas da União Europeia. Orbán era um dos poucos na União Europeia que a elite russa usava para apoiar sua narrativa. Sem ele, toda a história desmorona. A influência da Rússia na Europa segue o mesmo caminho. Isso é um anátema para Putin, pois seu reinado depende de controlar e coagir. Não nos entenda mal, campanhas de influência russas não vão terminar tão cedo.
A Rússia espalhou desinformação na Hungria antes das últimas eleições, como falsas alegações de que Magyar usava viagens humanitárias para entregar ajuda secretamente à Ucrânia. Espalharam rumores de desvio de dinheiro e que Magyar traria de volta o serviço militar obrigatório. Essas táticas de desinformação são a base da guerra híbrida de Putin na Europa. E ele não as abandonará só porque Orbán se foi. Perder o laranja não significa que a mentira precise acabar. A vitória de Magyar na Hungria mostra que a democracia ainda pode vencer, apesar da influência da Rússia, indicando que a mentira está mais fraca. Mesmo com o esforço de Orbán para controlar a mídia e espalhar medo, sempre há esperança de que a oposição se levante e assuma o controle. Orbán já foi visto como imbatível, um primeiro-ministro impossível de destituir devido ao controle interno e ao conluio com Putin, suficientes para bloquear práticas democráticas ocidentais. A vitória de Magyar destrói essa narrativa. A correção democrática em países que Putin tentava controlar com fantoches é possível e prejudicará ainda mais o líder russo do que o apoio financeiro à Ucrânia ou a união da União Europeia contra ele. Tudo isso influenciará o fim da guerra. Porém, o maior problema de Putin é que a queda de Orbán expõe uma grande brecha na armadura de um mecanismo que a Rússia usou por anos. Nações sob influência de Putin verão o ocorrido na Hungria e opositores da Rússia entenderão. Se a Hungria conseguiu, eles também podem. A Ucrânia pode esperar um apoio da União Europeia mais estável e unificado do que nunca. A Ucrânia já recebia muita ajuda dos aliados europeus. A Suécia, agora um dos maiores incômodos para Putin desde a invasão russa, está intensificando seus esforços. Ela deu algo assustador à Ucrânia, que já usou isso com eficácia. Saiba mais em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no canal The Military Show para não perder nenhuma de nossas coberturas sobre os últimos acontecimentos na Europa. E obrigado por assistir.